Podeis sentar no instante. Este trecho maravilhoso que acabamos de ouvir é do capítulo 5 de São Mateus. Está dentro do chamado Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha abrange capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e que é, por assim dizer, o coração do Evangelho de Mateus. Montanha, na Sagrada Escritura, quase sempre se refere a um lugar especial da revelação de Deus. Nós temos no Antigo Testamento o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei. Nós temos no Novo Testamento o Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Nós temos no Sermão da Montanha, a montanha, o lugar da nova lei. Então, Jesus, no alto da montanha, faz o seu belíssimo Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Esse lugar, essa montanha, de onde Jesus proclamou este sermão, é um lugar muito bonito. A natureza é muito exuberante, daí se avista o mar da Galileia e se vê muito verde, se vê uma natureza muito bonita. Na terra de Jesus, onde tem muitos trechos de natureza árida, de secura, de trechos de terra desérticos, essa parte mais ao norte, essa parte da Galileia, especialmente neste monte onde Jesus fez o Sermão da Montanha, é um lugar muito bonito, natureza exuberante. E aí então Jesus fala essas belíssimas palavras. Jesus fala na nova lei. E agora Jesus se autoproclama como quem tem autoridade para a nova lei. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito. E aí Jesus diz: eu, porém, vos digo. Jesus não veio anular ou esquecer a lei antiga, mas veio aprimorar. O comentário inicial, o João que fazia o comentário inicial, falava da nova lei do amor. Então Jesus não veio esquecer a lei antiga, mas veio aprimorar, colocando o amor como a grande motivação para a lei por excelência. Não é apenas a lei dos mandamentos, mas mais do que isso, Jesus propõe a ir além, a agir com amor, a ir até as raízes para vivermos muito bem como cristãos. Ouvimos, por exemplo, nos primeiros versículos desse evangelho de hoje, onde Jesus fala: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Assim era a lei antiga, olho por olho, dente por dente, para dizer: se você foi ofendido, você tem direito ao revide, você tem direito à vingança, mas essa vingança tem que ser proporcional à ofensa recebida. Então, se você recebeu um tapa, por esta lei você tem direito a se vingar com um tapa, não dois, é um tapa. Você recebeu um tapa, pode devolver um tapa. Lembramos quando Pedro pergunta a Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão, se meu irmão agir contra mim? Até 7 vezes? Quando nós ouvimos essa pergunta de Pedro, nos parece que Pedro está sendo muito fraco, parece que Pedro está sendo alguém que tem até dificuldade de perdoar, porque se oferece para perdoar até 7 vezes. Na verdade, Pedro está sendo muito generoso, porque pela lei ele não precisava perdoar nenhuma vez, ele podia até revidar, era lei, olho por olho, dente por dente. Então recebia uma ofensa, pela lei tinha o direito de devolver essa ofensa. E aí ele diz: ainda assim, Senhor, devo perdoar 7 vezes? Parecia mesquinhez dele, mas não é, está sendo muito generoso. E Jesus então vai elevar isso a um patamar muito maior. Jesus vai dizer não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, que seria bastante se fizermos as contas. 490 vezes é bastante vezes para perdoar. Só que no dizer de Jesus é muito mais do que isso ainda. É uma mensagem bíblica para dizer que o perdão deve ser sempre para nós, sempre deve existir o perdão, não deve ter limite na capacidade nossa de perdoar. E Jesus diz e faz. Jesus é alguém coerente, ensinou a perdoar e viveu perdoando, morreu perdoando. Seus algozes recebem o perdão de Jesus, sendo
crucificado, Jesus vai ter força para dizer a Deus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então o perdão nos aproxima de Deus. Quando nós dizemos, errar é humano, perdoar é divino. Quando perdoamos, nós nos aproximamos do próprio Deus. E assim Jesus vai falando dos mandamentos e vai falando da nossa intenção de irmos além da lei, do que a lei propõe. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus vai falar que não, que nós devemos amar a todos, até mesmo aqueles que não são nossos amigos. É bom amar aqueles que nos amam. É bom fazer o bem para aqueles que nos fazem o bem. Isso não está nada de errado. Quando nós somos bem tratados e tratamos bem o outro, isso é muito bom. É legal uma convivência assim. Não tem nada de errado aí. Mas também não tem nada de extraordinário nisso. Não precisa ser cristão para agir assim. Tratar bem a quem nos trata bem, qualquer pessoa faz, mesmo sem ser cristão. Então Jesus vai convidar a dar um passo a mais e convidar a amar aqueles que não nos amam, amar até aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, rezar até por eles. Mas atenção, quando falamos em perdoar, nem sempre a gente consegue esquecer. Não há problema. Não fica muito triste se você não consegue esquecer aquela mágoa, aquela ofensa recebida, porque isto é um processo, isto é toda uma caminhada, e não quer dizer que você esteja errado. Se você lembra, e aquilo ainda machuca o seu coração, mas você está seguindo a palavra de Deus quando você não fala mal da pessoa, quando você não prejudica a pessoa, e quando você até reza pela pessoa que de alguma maneira te magoou, te ofendeu, roubou a tua confiança. Talvez essa pessoa nunca mais vá na sua casa. Talvez você nunca mais se sinta à vontade para tomar um cafezinho com ela. Talvez a decepção, a dor tenha sido muito grande. Não há problema. O problema é que você procurar não ofender. Isto é importante. Não ofender, não falar mal e rezar pela pessoa. Diz Jesus, porque afinal nasce o sol sobre justos e injustos. Vem a chuva sobre bons e maus. E quantas pessoas que nós consideramos que não são assim tão boas, mas no seu relacionamento com outras pessoas ela é muito boa. Quantas pessoas que nós podemos até entender que não são tão legais, mas com outras pessoas, para outras pessoas, ela é muito legal. Então não importa muito se é legal ou não para mim, mas eu não devo julgar ninguém. Nós não devemos julgar ninguém. Nós devemos procurar fazer sempre o bem que está ao nosso alcance. Como dizia já na primeira leitura, que Guilherme proclamou para nós, já falava de procurar guardar no seu coração somente o bem. Dizia lá no versículo 17, não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Versículo 18, não procures vingança, nem guardes rancor. Então que Deus nos dê a graça de agirmos assim, procurar viver sem guardar mágoa, sem guardar rancor, procurando o bem de todos e procurando assim viver bem, porque nós precisamos do perdão, porque sem o perdão nós não conseguimos viver tranquilos. Deus nos perdoa para que eu e você também sejamos generosos na arte de perdoar. Termino agradecendo a vossa atenção e dizendo aquilo que Jesus já dizia no Evangelho: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Ninguém de nós atingiu a perfeição, mas nós estamos no caminho. Então que Deus possa ir sempre moldando, aprimorando, melhorando a cada um de nós no nosso dia a dia.